A chegada dos motores a jato marcou um momento crucial na história da aviação, transformando para sempre as viagens aéreas. Os motores a jato permitiram que as aeronaves atingissem velocidades e altitudes sem precedentes, reduzindo o tempo de viagem e conectando cantos distantes do globo. Essa tecnologia revolucionária impulsionou a aviação para uma nova era, deixando para trás as limitações das aeronaves movidas a pistão. Eles revolucionaram a aviação militar, possibilitando o desenvolvimento de jatos de combate e bombardeiros mais rápidos e ágeis. As viagens aéreas se tornaram mais acessíveis, conectando pessoas e culturas como nunca antes. Hoje, os motores a jato são a forma dominante de propulsão para aeronaves comerciais e militares, impulsionando milhões de voos a cada ano. O desenvolvimento de motores a jato foi o ápice de décadas de pesquisa e experimentação por mentes brilhantes em todo o mundo. Pioneiros como Frank Whittle na Inglaterra e Hans von Ohain na Alemanha desenvolveram independentemente protótipos funcionais de motores a jato na década de 1930. O motor de Whittle, o Powerjets WU, voou pela primeira vez em 1941, impulsionando a aeronave experimental Gloster E-2839. Enquanto isso, na Alemanha, Hans von Ohain desenvolveu um motor a jato que usava um compressor axial, um design mais eficiente do que o compressor centrífugo. O motor de von Ohain, o Heinkel Hess 3, impulsionou a primeira aeronave a jato do mundo, o Heinkel He 178, que decolou em 1939. O sucesso desses primeiros motores a jato desencadeou uma onda de esforços de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, União Soviética e outros países. No coração de cada motor a jato está um princípio fundamental da física, a terceira lei do movimento de Newton. Essa lei afirma que para cada ação há uma reação igual e oposta. Os motores a jato aproveitam esse princípio para gerar empuxo, a força que impulsiona uma aeronave para frente. Eles fazem isso expelindo um jato de gás de alta velocidade para fora do bocal do motor. O processo de geração de empuxo em um motor a jato pode ser dividido em 4 etapas principais: admissão, compressão, combustão e exaustão. Primeiro, o motor aspira o ar pela admissão. Em seguida, o ar é comprimido para aumentar sua pressão e temperatura. Então, o combustível é injetado no ar comprimido e inflamado, causando a combustão. Um motor a jato opera em um princípio relativamente simples: aspirar ar, comprimi-lo, misturá-lo com combustível e queimá-lo, e então expeli-lo pela parte traseira muito mais rápido do que ele entrou. Vamos analisar o processo passo a passo. Primeiro, um grande ventilador suga grandes quantidades de ar. Este ventilador é crucial tanto para a eficiência quanto para a redução de ruído em motores a jato modernos. O ar que entra é forçado a entrar em espaços menores por uma série de pás giratórias, conhecidas como estágio do compressor. Essa compressão aumenta drasticamente a pressão e a temperatura do ar, preparando o cenário para a combustão. O ar altamente comprimido entra em uma câmara de combustão, onde se mistura com um jato fino de combustível. A mistura é inflamada e ocorre uma explosão controlada contínua. Os gases quentes de alta pressão então correm por uma turbina, que aciona o compressor na frente, garantindo que o motor possa continuar a aspirar e comprimir o ar. Seção 5. Tipos de motores a jato. Dos turbojatos aos turbofans. Ao longo das décadas, a tecnologia de motores a jato se ramificou em vários tipos, cada um otimizado para aplicações e requisitos de desempenho específicos. Primeiro, temos o turbojato. Esta é a forma mais antiga de motor a jato, caracterizada por sua dependência de um fluxo de exaustão de alta velocidade para empuxo. Os turbojatos se destacam em altas velocidades e altitudes elevadas, tornando-os adequados para aeronaves militares supersônicas. Em seguida,
vamos falar sobre o turbofan. O motor turbofan reina supremo na aviação comercial moderna. Ele se baseia no design básico do turbojato, mas incorpora um grande ventilador na frente. Este ventilador desvia uma parte significativa do ar que entra ao redor do núcleo do motor, contribuindo diretamente para o empuxo e melhorando a eficiência de combustível, especialmente em velocidades subsônicas. Passando adiante, temos o turbopropulsor. Seção 6. Vantagens dos motores a jato sobre os motores a pistão. O advento dos motores a jato marcou uma mudança de paradigma na aviação, oferecendo várias vantagens importantes sobre seus predecessores movidos a pistão. Primeiro, maior velocidade. Os motores a jato se destacam na geração de empuxo em altas velocidades, permitindo que as aeronaves atinjam velocidades de cruzeiro significativamente mais rápidas, em comparação com as aeronaves a pistão. Segundo, maior altitude. Os motores a jato são mais eficientes em altitudes mais elevadas, onde o ar rarefeito resulta em menor arrasto e melhor eficiência de combustível. Terceiro, confiabilidade aprimorada. Os motores a jato, com seu design mais simples e menos peças móveis em comparação com os motores a pistão, geralmente exibem maior confiabilidade e requerem manutenção menos frequente. Seção 7. O futuro dos motores a jato. Inovação e sustentabilidade. A busca por motores a jato mais eficientes, ecológicos e potentes continua a impulsionar a inovação na engenharia aeroespacial. Pesquisadores e engenheiros estão explorando uma ampla gama de tecnologias para moldar o futuro da propulsão a jato, incluindo: primeiro, motores turbofan com engrenagens. Esta evolução do design do turbofan incorpora uma caixa de engrenagens entre o ventilador e a turbina de baixa pressão, permitindo que cada componente opere em sua velocidade ideal. Esta otimização aumenta ainda mais a eficiência de combustível e reduz as emissões de ruído. Segundo, motores de rotor aberto. Esses projetos de motores radicais, também conhecidos como prop fans, apresentam hélices contrarotativas montadas em um eixo não dutado. Os motores de rotor aberto prometem economia significativa de combustível em comparação com os turbofans convencionais. Terceiro, combustíveis de aviação sustentáveis, ou SAFs. Seção 8. Conclusão. O legado duradouro da propulsão a jato. Do trabalho pioneiro de Whittle e von Ohain, aos sofisticados motores turbofan que impulsionam os aviões modernos, a propulsão a jato revolucionou as viagens aéreas e moldou o mundo em que vivemos hoje. O legado duradouro dos motores a jato é uma prova da engenhosidade humana e de nossa busca incessante pelo avanço tecnológico. Olhando para o futuro, a busca por motores a jato mais eficientes, sustentáveis e potentes continua, impulsionada pela necessidade de conectar uma população global em crescimento e, ao mesmo tempo, minimizar nosso impacto no meio ambiente. O céu não é mais o limite, é apenas o começo. Seção 9. Glossário. Compressor. Uma série de pás rotativas que comprimem o ar que entra, aumentando sua pressão e temperatura. Câmara de combustão. A parte do motor onde o combustível é injetado e inflamado, criando uma explosão controlada contínua que aquece e expande o ar. Turbina. Um conjunto de pás rotativas acionadas pelos gases de escape quentes, que por sua vez acionam o compressor e outros acessórios do motor. Bocal. A saída de escape do motor, onde os gases de alta velocidade são expelidos para produzir empuxo. Empuxo. A força que impulsiona uma aeronave para frente, gerada pela expulsão de gases de alta velocidade do motor. Razão de desvio. Em motores turbofan, a razão entre o ar que desvia do núcleo do motor e o ar que passa pelo núcleo. Combustível de aviação sustentável, ou SAF.
Combustível de jato produzido a partir de fontes renováveis, como biomassa e óleos residuais, com potencial para reduzir significativamente as emissões de carbono.